Então, essa é uma palavra de Deus para você hoje. E eu quero te dizer uma coisa, que Deus está falando no meu coração agora aqui. Deus está te dizendo que a submissão a Ele não tira a tua liberdade, porque ela te conduz ao propósito para o qual você foi chamado. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão. Porque essa palavra sobre missão a Deus, ela é liberdade. Então, a submissão a Deus não vai tirar a tua liberdade, pelo contrário, ela vai te deixar livre, porque a palavra de Deus diz no Evangelho de João que quando Jesus entra na nossa vida, nós conhecemos a verdade. E é essa verdade que nos liberta. E quando Jesus morreu na cruz, ele enviou para nós, quando ele morreu e ressuscitou, ele não deixou os seus discípulos órfãos. Ele enviou um Espírito Santo para consolar. E é essa mensagem que eu quero te passar hoje, que você não está só. Que você não está só. Para essas pessoas que o Senhor Deus me mostrou, que estão passando por situações muito difíceis nessa questão da luta espiritual, lutando, você não quer pecar, você não quer fazer a coisa errada, mas o inimigo está colocando na tua mente para você fazer algo que talvez não seja bom para você. Tome uma decisão que não seja boa para você, sabe? E Deus está te falando isso, você não está só. Mas você é livre, você é liberto, você foi chamado para um propósito. Essa é uma palavra que Deus está te falando hoje no teu coração. E eu vou orar por você agora, que Deus está mandando eu fazer isso, e eu vou obedecer, porque o Senhor Deus está me dizendo aqui, através do Espírito Santo, que você precisa abrir sua mente e controlar suas emoções, porque você está se desequilibrando muito fácil. Você está entrando no jogo do inimigo. Você está entrando no jogo do inimigo. Não revide. Deixe apenas que Deus vai fazer a obra. Deus vai justificar você. Você já foi chamado para a obra. Você já está na frente do trabalho, da obra de Deus. Você agora precisa mostrar frutos desse trabalho. Você precisa entender que você é um ramo na videira verdadeira. Você é um galho que está na videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus. E ele diz assim, que o meu povo peca por não conhecer a verdade. Falta de conhecimento. Então você está agora recebendo um conhecimento de Deus, sabe? Não deixe que o inimigo venha discutir com você. Não troque ideias com o inimigo. Não converse com o inimigo. Deixe que Deus vai fazer isso. E quando for preciso você dar uma resposta, quando você for confrontado ou confrontada, faça como Jesus fez lá no deserto. Jesus também foi tentado, mas ele não cedeu. Jesus tinha sempre uma resposta, mas uma resposta muito firme. E ele disse que depois do deserto, depois do jejum de 40 dias e 40 noites sem comer, Satanás fez uma proposta para Jesus. Transformar uma pedra em pão. Ele foi exatamente naquele ponto fraco onde ele imaginou que Jesus estivesse fraco. Mas foi aí que ele se enganou. Jesus estava forte. E ele diz assim, transforma essa pedra em pão. E Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem. Então use essa palavra escrita com autoridade, porque Jesus já colocou, Deus já colocou em você essa autoridade. A questão é que muitas das vezes o nosso processo com Deus parece demorado, mas no tempo de Deus está tudo certo. Só que às vezes nós queremos logo e desistimos e deixamos de ser persistente naquilo que queremos, naquilo que nós queremos alcançar. Toda bênção que você recebe, ela se transforma em bem na sua vida, para sua família, para você, para seus amigos, sabe? Para alguém, para as pessoas que você ama. Então, falando em pessoas que você ama, pegue esse vídeo aqui e compartilha. Porque eu conto com você, Deus conta com você para a gente levar essa palavra mais longe. Essa palavra só vai chegar
na casa de outra pessoa, no celular de outra pessoa, se você compartilhar, se você deixar o seu like, se você deixar um comentário. Então faça isso em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você, que Deus continua falando no meu coração. Fazer uma oração. Pai querido e Pai amado, é nesse momento, Deus, que eu te peço, que eu te louvo, Pai, eu te agradeço pela direção que o Senhor tem dado, pela orientação que o Senhor tem falado aqui, pela direção que o Senhor tem dado a algumas pessoas. Deus, em nome de Jesus, essas pessoas, Senhor, que estão aqui, que estão buscando, que estão em luta, Senhor, querendo se livrar de alguma coisa, Senhor, querendo resolver uma situação emocional, Pai. Que o Senhor entre com a tua cura nessa doença emocional, nessa doença espiritual, Pai. Que esse demônio seja repreendido agora, que esse espírito de confusão mental seja repreendido agora em nome de Jesus. E toda casa que estiver recebendo esse tipo de influência maligna, seja agora visitada pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que foi na cruz mortificado pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para que cada um de nós tenhamos a liberdade, tenhamos a salvação e a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, eu também te peço, por aquele que está passando por uma crise no casamento, por uma crise financeira, por uma crise, meu Deus, em todas as áreas da sua vida, Pai. Agora entra nessa casa, Pai, e faz uma limpeza espiritual, para que essas bênçãos, Deus, venha alcançar toda a família, Pai, em nome de Jesus. E se você crê, você diz assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. Não esqueça de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, se ainda não for. Deixe o seu nome para a oração, porque a oração é que move a mão de Deus em nosso favor.